O que custou ser você mesmo no armário dourado de Hollywood? Nos anos 1970, 10 atrizes incrivelmente talentosas viveram vidas duplas, escondendo sua verdade em uma indústria que não estava pronta para aceitá-la. Essas mulheres eram ícones na tela, mas viviam com medo de escândalos fora dela. Esta é a história delas. Fique conosco enquanto revelamos as vidas ocultas de 10 atrizes lésbicas que ousaram amar em silêncio. Barbara Stanwyck. Embora seu auge tenha sido mais cedo, Barbara Stanwyck permaneceu uma figura reverenciada durante os anos 1970. Rumores sobre sua sexualidade a seguiram silenciosamente por décadas, mas ela sempre evitou a questão com charme e cálculo. Por trás de sua presença marcante na tela e uma sequência interminável de papéis como mulheres duronas e práticas, havia uma vida privada cheia de segredos. Stanwyck nunca se casou novamente após seu divórcio do ator Robert Taylor, que alguns biógrafos dizem ter sido arranjado pelo estúdio para abafar rumores. Na década de 1970, enquanto a liberação gay fervilhava sob a superfície da cultura americana, Stanwyck manteve distância. Ela era intensamente reservada e ferozmente protetora de sua reputação. Enquanto muitos próximos a ela, incluindo co-estrelas e assistentes pessoais, suspeitavam ou sabiam que ela tinha relacionamentos profundos com mulheres, ela permanecia firme em manter isso fora da imprensa. Sua devoção à companheira de longa data Helen Ferguson, uma publicitária, foi bem documentada por historiadores de Hollywood. Elas compartilhavam uma casa, viajavam juntas e eram quase inseparáveis. Ainda assim, para o mundo exterior, Helen era apenas uma amiga. Na realidade, elas viviam uma história de amor silenciosa sob a sombra de uma indústria que não permitia a entrada da luz. O legado de Stanwyck é lendário, mas por trás dos prêmios e elogios estava uma mulher que não podia falar sua verdade, pois fazê-lo poderia ter acabado com sua carreira da noite para o dia. Sandy Dennis. Sandy Dennis, a atriz vencedora do prêmio da Academia conhecida por seu charme excêntrico e atuações emocionalmente intensas, sempre pareceu um pouco excêntrica demais para o padrão de Hollywood. Ela alcançou a fama nos anos 60 e continuou a assumir papéis desafiadores e fora do comum durante os anos 70. Mas por trás de sua persona não convencional estava uma mulher profundamente assustada com a possibilidade de o mundo descobrir quem ela realmente era. Dennis teve relacionamentos com homens, incluindo um de alto perfil com o músico Gerry Mulligan, mas aqueles mais próximos a ela diziam que essas uniões eram mais sobre aparências do que paixão. Ela era tímida, reservada e notoriamente difícil de definir. À medida que a revolução sexual florescia, a verdade de Sandy permanecia enterrada. Sua preferência por mulheres era um segredo aberto entre os colegas de teatro, mas nunca reconhecido na mídia. O que fazia Sandy Dennis se destacar nessa narrativa trágica era seu desejo de solidão. Ela frequentemente se cercava de animais de rua, gatos, cachorros, até guaxinins, afirmando que encontrava mais honestidade neles do que nas pessoas. Isso não era apenas excentricidade, era uma metáfora. Ela confiava em criaturas que não julgavam, ao contrário da indústria da qual dependia. Dennis nunca se assumiu publicamente antes de sua morte e não deixou entrevistas reveladoras ou memórias bombásticas. Mas sua vida privada, compartilhada com amigas próximas e companheiras de longa data, pinta um retrato silencioso e digno de uma mulher que amava profundamente, mas em silêncio, e cujo medo de exposição era talvez maior do que qualquer medo de palco. Patsy Kelly. Nos anos 1930, Patsy Kelly era a companheira barulhenta de Hollywood, espirituosa, atrevida e irresistivelmente audaciosa. Mas nos anos 1970, ela estava desfrutando de um renascimento de carreira mais tranquilo no teatro e em aparições ocasionais em filmes. O que poucos sabiam na época era que Patsy Kelly era abertamente gay dentro de círculos internos há décadas, chegando a afirmar em uma rara entrevista dos anos 1960 que nunca fingiu ser outra coisa. Mas ser aberta não significava ser aceita. Apesar de seu gênio cômico, a carreira de Kelly foi longamente prejudicada por sua sexualidade. Os estúdios a viam como um risco e os papéis desapareceram rapidamente. Na década de 1970, ela se tornou um daqueles rostos familiares que nunca alcançaram seu potencial. No entanto, por trás desse declínio, estava uma mulher orgulhosa que se recusava a se esconder. Seu relacionamento de longo prazo com a atriz Wilma Cox nunca foi destaque nas revistas de fãs. Mas entre amigos do teatro e alguns veteranos de Hollywood, elas eram conhecidas como um casal. Ainda assim, os anos 70 não ofereceram muito espaço para Kelly recuperar seu lugar como pioneira. Enquanto a sociedade começava a mudar, o dano das décadas anteriores já havia sido feito. Patsy Kelly não se escondeu no sentido tradicional. Ela viveu sua verdade dentro das paredes de seu próprio mundo, mas o sistema a silenciou muito antes de o público estar pronto para ouvir. Sua coragem merece ser lembrada. 4. Madeleine Anderson. Mais conhecida por seu trabalho pioneiro atrás das câmeras, Madeleine Anderson também tinha uma profunda paixão por atuar no início dos anos 70.
Embora ela nunca tenha se tornado um nome conhecido como atriz, seus esforços pioneiros como cineasta em documentários e televisão pública lhe renderam enorme respeito. Mas, escondida em sua persona pública determinada, havia uma verdade que ela raramente discutia: sua identidade como lésbica. Anderson foi ativa durante o período mais politicamente conturbado para mulheres e criadores negros na mídia. Ela enfrentou discriminação interseccional que tornava a sobrevivência na indústria uma luta diária. Como uma das primeiras mulheres negras a dirigir um documentário televisivo e a fazer parte do Sindicato dos Diretores da América, ela não podia se dar ao luxo de enfrentar a controvérsia adicional de ser uma lésbica assumida. Seus relacionamentos privados eram discretos e muitas vezes ocultos dos colegas da indústria. Embora fosse apaixonada pelos direitos civis, o ativismo LGBTQ+, permanecia fora dos limites em seu trabalho público. O medo não era apenas pessoal, era suicídio profissional. No entanto, a coragem silenciosa de Anderson estava em sua perseverança. Ela pode não ter usado uma bandeira arco-íris, mas carregava o peso de duas identidades marginalizadas e ainda assim movia montanhas. Seu legado nos lembra que se esconder nem sempre era covardia. Às vezes era a única maneira de sobreviver enquanto abria portas para os outros. Nancy Cope, mais lembrada como Miss Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, Nancy Cope era sempre a secretária leal aos olhos do público, mas aqueles próximos a ela sabiam que ela era uma mulher extremamente inteligente e profundamente reservada, que mantinha uma parte importante de si mesma escondida, sua sexualidade. O papel de Cope como a recatada e solteira Jane deu ao público permissão para especular. Ainda assim, o tema de sua vida pessoal nunca chegou à imprensa. Ela jogou pelo seguro. No início da década de 1980, ela fez uma referência sutil à sua identidade em uma entrevista, dizendo que gostava do seu próprio tipo. Mas, na década de 1970, não havia espaço para esse tipo de revelação. Fora das telas, ela levava uma vida tranquila e teve relacionamentos duradouros com mulheres, embora nenhum tenha sido reconhecido publicamente. Cope também concorreu ao Congresso nos anos 80, mas mesmo assim evitou o assunto. Ela não tinha vergonha, apenas era reservada. Ela conhecia o preço da honestidade em uma indústria construída sobre ilusões. Nancy Cope viveu uma vida de serviço, humor e resistência silenciosa. Suas performances podem ter sido cômicas, mas sua coragem privada foi nada menos que dramática. Lily Tomlin. Nos anos 1970, Lily Tomlin era eletrizante. Do Laughing para a tela grande, ela estava redefinindo o que significava ser uma comediante feminina. Brilhante, estranha, destemida. Ainda assim, por todo o seu trabalho inovador, ela permaneceu cautelosamente silenciosa sobre uma coisa: sua vida amorosa. Por trás de sua persona pioneira estava um relacionamento profundamente amoroso e de longa data com a escritora Jenny Wagner, um relacionamento que permaneceu principalmente privado por décadas. Tomlin nunca namorou publicamente ou negou sua sexualidade, mas também nunca se assumiu oficialmente. Nos anos 1970, sua equipe de gestão a alertou que qualquer reconhecimento de ser lésbica destruiria sua carreira em ascensão. Essa era a realidade assustadora, mesmo para alguém tão amado como Lily. Ela e Wagner colaboraram silenciosamente em inúmeros projetos, incluindo a busca por sinais de vida inteligente no universo, que refletia seu vínculo e compreensão. Amigos e colegas sabiam, mas a imprensa nunca perguntou diretamente, e ela nunca se ofereceu para contar. Era um acordo tácito, uma forma de viver sem causar alvoroço. Não foi até a década de 2010 que ela confirmou publicamente o que muitos já sabiam. Mas nos anos 70, ficar em silêncio era um ato de autopreservação. A coragem de Tomlin não veio da confrontação, mas da autenticidade, provando que você pode viver sua verdade sem gritar e ainda assim fazer as pessoas ouvirem. Mercedes McCambridge. Uma atriz vencedora do Oscar, conhecida por suas performances intensas, às vezes aterrorizantes, mais famosa pela voz do demônio em O Exorcista. Mercedes McCambridge viveu com batalhas muito mais profundas do que as da tela. Ela lutou contra o alcoolismo, a culpa religiosa e uma vida inteira de repressão. Nos círculos de Hollywood, sussurros sobre sua sexualidade eram comuns, mas ela nunca reconheceu publicamente seus relacionamentos com mulheres. Criada como católica e profundamente devota à sua fé, McCambridge se viu em uma dolorosa luta interna entre quem ela era e o que acreditava ser certo. Na década de 1970, ela era uma atriz envelhecida, navegando por pequenos papéis e compromissos de palestras públicas, enquanto carregava um fardo invisível. Amigos que a conheciam intimamente falavam de romances privados, principalmente com mulheres no teatro e nos círculos de ativismo político. Ela frequentemente recusava papéis românticos na tela e escolhia papéis que refletiam seu complexo mundo interior, áspero, moral, atormentado. O silêncio de McCambridge não era apenas sobre sobrevivência na indústria, era profundamente pessoal. Ela não queria ser
julgada por um público que via a queerness como desvio. Seus demônios não eram fictícios, eram culturais e internos. Ainda assim, ela permaneceu uma força da natureza, uma mulher de talento assustador e profundidade emocional, que não conseguia suportar dizer em voz alta a verdade, que tantos já sabiam. Helen Corby, mais conhecida como Vovó Walton em Os Waltons, Helen Corby se tornou a avó favorita da América nos anos 1970, mas por trás de sua imagem saudável e reconfortante, havia uma verdade silenciosamente desafiadora. Corby viveu por décadas com uma mulher, e Hollywood nunca ousou falar sobre isso. Sua parceira era Stella Lucetta, uma colega atriz que se mudou para a casa de Corby nos anos 1950. Elas permaneceram juntas até a morte de Corby, compartilhando uma vida de profundo afeto e devoção. No entanto, nenhuma vez a imprensa perguntou ou relatou sobre a companhia delas. Por quê? Porque Corby jogou o jogo perfeitamente. Ela incorporou o arquétipo conservador e maternal que Hollywood adorava e manteve sua vida privada bem guardada. A indústria também preferia desviar o olhar, talvez por gratidão por suas atuações constantes e imagem reconfortante. Mas a verdade estava lá em sua casa, suas férias, suas visitas ao hospital. Helen Corby não precisava de manchetes ou declarações. Ela simplesmente viveu seu amor de forma silenciosa e com integridade, e por décadas mostrou-nos que estar no armário não significava estar sem amor. Significava sobreviver em uma época em que a honestidade tinha um custo. Peggy Gilbert. Peggy Gilbert era uma saxofonista de jazz, não uma estrela de cinema. Mas na Hollywood dos anos 1970, sua presença foi inovadora. Ela liderou bandas de jazz compostas apenas por mulheres, lutou contra o sexismo nos sindicatos de música e viveu discretamente com sua parceira de vida, Kay Bowley, por mais de 50 anos. Embora não frequentasse os sets de filmagem, sua influência era profunda na cena musical dos estúdios. Gilbert viveu sua verdade nos bastidores, em salas de ensaio e salas de concerto. Ela era aberta com os amigos, extremamente orgulhosa de sua carreira e uma rebelde silenciosa. Mas reconhecimento público de seu relacionamento? Nunca. O clima não permitia. Nos seus 90 anos, Gilbert finalmente falou mais abertamente em entrevistas, refletindo sobre como a sociedade a forçou a separar suas identidades pessoal e profissional. Ela se tornou uma defensora poderosa para músicos mais velhos e mulheres nas artes, usando sua experiência conquistada com muito esforço para elevar os outros. A história de Peggy Gilbert é um lembrete de que o armário não existia apenas na tela. Ele permeava todos os cantos da máquina cultural de Hollywood. Ela pode não ter escondido quem era, mas sabia que nunca deveria dizer isso em voz alta. Alexis Smith. Elegante, graciosa e eternamente escalada como a esposa ou amante forte e silenciosa, a beleza de Alexis Smith definiu sua carreira. Casada com o ator Craig Stevens, eles eram o retrato do glamour da velha Hollywood, mas os insiders especulavam discretamente que o casamento era de conveniência e que o coração de Smith pertencia às mulheres. Nos anos 1970, ela fez um retorno triunfante a Broadway e a papéis sérios no cinema. Ainda assim, ela mantinha uma persona fria e impenetrável. Sem escândalos, sem fofocas, apenas uma postura impecável. Mas por trás dessa fachada, Alexis vivia uma vida mais complexa. Rumores circulavam sobre seus relacionamentos com mulheres no mundo do teatro de Nova York. Embora nada tenha sido confirmado, suas intensas amizades emocionais e o tempo frequente longe do marido levantavam suspeitas. Ainda assim, tanto Stevens quanto Smith desempenharam seus papéis perfeitamente, esquivando-se da mídia com facilidade treinada. Alexis Smith nunca se assumiu, nunca confirmou, nunca confessou. Mas aqueles que a conheciam falam de uma tristeza silenciosa sob sua graça, um desejo de viver mais livremente, de ser vista não apenas como uma estrela, mas como uma mulher completa. Essas 10 mulheres carregavam uma verdade para a qual o mundo não estava preparado. Por trás do glamour e dos aplausos, havia olhares furtivos, cartas secretas e histórias de amor que a história quase apagou. Hoje, nós as honramos, não apenas por seu talento, mas por sua coragem silenciosa. A verdade delas importava naquela época, e importa ainda mais agora.